Bom dia, amados do 7º ano. Hoje, dia 11/9, sexta-feira. Sexta-feira. Fim de semana começou. Toda sexta eu gosto muito de cantar essa musiquinha, porque o fim de semana tá chegando. Mas antes do final de semana, nós temos ainda uma aula de história. Então se liga, se concentra, pega as suas anotações e vamos para a aula de história. Professor, nós estamos falando do que mesmo? Que eu já nem me recordo. Nós estamos falando das grandes navegações. Nós estamos falando das expedições que descobriram o nosso continente, das expedições que descobriram o Brasil, o nosso continente com Cristóvão Colombo, o Brasil com Pedro Álvares Cabral, aquela que contornou a África ali, com Vasco da Gama, que chega ao caminho das Índias. Então, gente, essas grandes navegações que nós estamos falando, e hoje iremos falar de um tratado que foi feito bem nesse período das grandes navegações, que foi o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. Mas antes de falar do Tratado de Tordesilhas, eu quero falar de um pequeno texto que tem na apostila de vocês ali. Não vou ler o texto, tá? Está na página 193, só depois para quem quiser dar uma olhadinha ali. Um pequeno trecho. Nossa, trecho, professor. Voltando à fita. Um pequeno texto que fala da Terra ser redonda. Só em 1522 que eles foram constatar que a Terra era redonda. Professor, mas com provas concretas. Não era bem com provas concretas, mas eles preparam uma expedição que sairia da Espanha, e ela tentaria dar a volta no globo terrestre, a volta na Terra. Como, professor? Ela ia até o continente americano, contornava o continente americano, pegava o Oceano Pacífico, enfim, e ali ia tentar chegar até o Oriente. Quem comanda essa expedição é Fernão de Magalhães. É ele que está comandando toda essa expedição. Ele está à frente da expedição. Ele morre em uma das paradas ali. Ele é assassinado em uma dessas paradas. Então ele não consegue retornar. Porém, aqueles que estavam com ele retornam e acabam constatando que a Terra era redonda. Então agora sim eles perdem o medo definitivamente de navegar em novos oceanos, de navegar a longas distâncias. Certo, meus amores? Mas vamos falar um pouquinho do Tratado de Tordesilhas. Eles descobriram um novo mundo. Eles descobriram novas terras. E isso começou a gerar conflito entre Portugal e Espanha. De quem é esse novo mundo? De quem é essas novas terras que foram descobertas? Quem tem o direito de explorar essas terras? Na verdade, se a gente for para real mesmo, essas terras já tinham dono. Não é que eram dos índios, até porque os índios não tinham essa ideia de propriedade privada, essa coisa de a terra é minha. Eles usufruíam da terra. Era uma coisa bem coletiva ali, então eles usufruíam da terra. Só que já tinha um povo vivendo, aqui na América, já tinha um povo vivendo aqui no Brasil. Então, se a gente for pela prática mesmo, não era nem de um e nem de outro, nem de Portugal e nem da Espanha, mas na cabeça deles, eles descobriram, tem essa mentalidade de que quando o europeu chega, aí sim aquela terra é descoberta. Então, eu nem gosto desse termo descobrimento do Brasil, porque daí a gente dá ênfase que foram realmente os europeus quem descobriram o Brasil. E na verdade já habitava um povo aqui, que eram os nossos indígenas aí. Mas enfim, eles, eu separei 3 tópicos ali. O primeiro, descoberta, é a disputa. Então eles descobrem esse novo mundo, só que isso gera uma disputa entre Espanha e Portugal.
Então, para não gerar uma guerra, porque eram as duas principais potências da época. Se gerasse uma guerra ali, seria catastrófica essa guerra. Para não gerar essa guerra, porque eles sabiam que era ruim para os dois lados, então eles fazem esse acordo que é chamado Tratado de Tordesilhas. Uma linha imaginária, tá, que vai dividir praticamente essas terras. Tá? Já falei para vocês, do lado de lá, vamos dizer assim, ficou para a Espanha, do lado de cá ficou para Portugal. O Brasil, se nós pegássemos o mapa do Brasil, a Espanha ficou com a maior parte do território brasileiro para explorar. Porém, Portugal fica com uma parte mais importante, que era a parte do litoral. Por quê, professor? Porque tudo que acontecia, o comércio entre a metrópole e a colônia, tudo que acontecia era pelo litoral. Essas terras mais adentro aí do Brasil e do resto da América eram terras inexploradas, era um sertão ali. Então, o mais importante era o litoral. Então, Portugal acaba nessa disputa, principalmente nessa linha imaginária no Brasil, Portugal acaba se favorecendo bem mais. Tá? Mas é feito esse tratado em 1494, então eles assinam esse acordo. Tá? Porém, esse acordo ele ia gerar um descontentamento em outros países, em outras potências. Por que, professor, que ia gerar esse descontentamento? Pelo seguinte, eles ficaram de fora, existiam outras potências. Existia a Holanda, existia a França, por exemplo, e que ficaram de fora nesse tratado. Então, vão acontecer ali depois algumas invasões desses países, nessas terras que dizem ser pertencentes a Portugal e a Espanha. O exemplo dos holandeses quando eles invadem o Brasil, tá? O exemplo dos franceses quando tentam invadir. Então agora gera esse descontentamento por conta desses outros países, dessas outras nações. Eu separei um textinho aqui para vocês que não está na apostila de vocês. É um resumão do Tratado de Tordesilhas, só para vocês entenderem bem tudo isso que o prof. Douglas está falando para vocês. Ó, a descoberta da América causou muitas divergências entre portugueses e espanhóis no tocante à divisão territorial. A coroa portuguesa considerava que o Oceano Atlântico era domínio português e, portanto, eles deveriam ser os donos das terras americanas. Por outro lado, a Espanha, por ter chegado antes, em 1492 na América, defendia ser ela a proprietária da América. Já estava errado os dois, né, gente? O Oceano Atlântico não era de ninguém e a América também não era de ninguém, tá? Até porque eu falei para vocês, porque os índios, os indígenas e os outros povos que viviam aqui, muitas das vezes não tinham essa concepção de propriedade privada. Alguns deles já tinham cidades bem estabelecidas, né? Os incas, os maias, os astecas, que foram povos que foram dizimados pelos espanhóis, tá? Essas divergências poderiam levar a duas maiores nações da Europa a uma guerra de grandes proporções. Portanto, era necessária a criação de um tratado para estabelecer um acordo e colocar um fim nessa disputa. Então, em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Aqui ele vai especificar bem esse tratado, presta atenção. Que Espanha, de acordo com o documento, ficou estabelecido que havia uma linha imaginária a 370 léguas a oeste da ilha do Cabo Verde, que é pro lado de lá, tá? A ilha do Cabo Verde. O território localizado a oeste dessa linha seria a Espanha, toda a América do Norte e Central e maior parte da América do Sul. As terras a leste, mais ou menos na região do Nordeste e Sudeste do Brasil, ficariam com Portugal. É aquilo que eu falei para vocês. A Espanha fica com a maior parte, porém Portugal acaba se favorecendo porque ele fica com o litoral, tá? Que era a parte mais importante. E o litoral voltado para a Europa, principalmente, que era mais importante ainda, que o comércio girava em torno da Europa, tá? Olha lá,
E para finalizar o nosso texto ali, evidentemente que esse tratado deixou outras nações europeias, como Holanda, França e Inglaterra, que ficaram de fora do acordo muito insatisfeitas. Este fato está relacionado com as invasões estrangeiras, principalmente da França e Holanda, na América nos séculos 16 e 17. Depois, tá? Professor, como que Portugal ele consegue explorar o lado da Espanha ali? Se ele tinha só a parte do litoral, como que ele fica com todo o território? Depois acontece uma coisa chamada de União Ibérica. O que é isso, professor? Espanha e Portugal se unem. Sabe por quê? Porque assim o rei da Espanha morre e não tem herdeiro direto. E o herdeiro, o mais próximo que tinha, era o rei de Portugal. Então eles unem esses dois reinos com a União Ibérica. Agora Portugal e Espanha têm o mesmo rei. E aí nesse momento Portugal aproveita para explorar o restante ali do território brasileiro. Depois é estabelecido que fica uma colônia de Portugal. Certo, meus amores, certo, meus lindos, meus maravilhosos. Ó, Prof. Douglas está morrendo de saudades de vocês, tá? Vieram algumas notícias aí muito boas essa semana de um possível retorno às aulas. Estou muito esperançoso, conto muito com isso e eu creio que vocês também estão esperançosos. Ah, professor, ficar em casa é tão legal. Mas, gente, tanto tempo assim também enche o saco. Eu tenho certeza que vocês querem voltar para a escola, assim como o professor Douglas também está querendo muito voltar para a escola. Certo, meus amores? Beijinho no coração de vocês. Um bom final de semana e que Deus abençoe a vida de cada um. Fui!